Hoje estamos a 24 de 24 de maio e hoje a gente está A gente participou do Clube do Filme hoje e o filme que nós viemos assistir foi o filme Michael. E a gente teve várias lições, eu estava emocionada até agora de entender uma história como a dele e de se inspirar, né? Porque quando a gente assiste um filme, e principalmente esses filmes que são de pessoas reais, né? Não é só ficção, que são biográficos, então a gente tem muito que aprender com histórias reais, com pessoas que realmente passaram aí por esse mundo, nesse caso, né? Porque ele já se foi. Mas a ideia do Clube do Filme é que a gente possa pensar e conversar sobre reflexões que a gente pôde trazer desse momento, desse filme. E aí agora eu quero ouvir de vocês qual foi a principal lição ou um aprendizado ou algo que a gente pode levar para a nossa vida a partir do que a gente viu, sentiu, pensou durante esse filme. Rose. Bom, Pode segurar. eu entendi um pouco mais da sensibilidade dele, né? Eu não conhecia essa parte tão sensível dele em relação As crianças, aos não bichos. só as crianças, né? Mas assim, a parte humana dele, né? Porque por mais agressivo que o pai dele foi, ele não deixou de sempre manter a família, de estar ao lado da família, né? E isso eu trago para minha vida, né? Por mais dificuldades que a gente passa, por mais percalços difíceis que a gente passa, a gente sempre tem que retornar à nossa família, seja ela do jeito que for, né? Infelizmente o pai dele não soube reconhecer, né, o valor dele, pensou mais no dinheiro, mas se não fosse isso, eles realmente teriam feito uma história muito mais bonita do que mostrou no filme, né? Sim. Sim, e essa parte da beleza eu também fiquei impactada. Da beleza, assim, enquanto ser humano, Sim. né? Da preocupação com as outras pessoas. Sim. E do amor pelos animais. E aí depois, quando a gente lembra do Michael Jackson e da casa, da super casa dele e da quantidade de animais que ele tinha e mantinha nessa casa dele, aí agora faz sentido. Sim. Então antes parecia assim que era eu vou confessar que é minha ignorância. Então parecia que era algo assim egocêntrico, né, de alguém que tem muito dinheiro e quer ter um zoológico em casa, Só mas não tratava como amigos, né? não é isso. É porque ele, né, do que foi demonstrado é porque ele amava realmente os animais, né? Então eram tidos como amigos mesmo, né? Então aí faz muito mais sentido, né? Não e a conhecia. gentileza dele. Ele, independente de qualquer coisa, ele era muito gentil, né? Muito gentil com todo E mundo. educado. Nenhum ato de violência, né? Mesmo do abuso do pai, mesmo em todos os momentos que ele poderia ter sido não agradável, ele se mantinha sereno, né? Muito lindo. Próxima. Teacher, mestre Valde Carlos. Assim, a gente olha vários olhares pro filme, né? Eu sou fã desde criança, desde muito tempo. A gente viu uma época que não tinha internet pra gente rever, né? Isso. Eu lembro quando você lançava um clipe no Fantástico, a gente ficava louco. Isso. E era aquele momento para curtir, não tinha como você um replay, não tinha replay, né? E agora a gente tem esse acesso a todo momento. E uma coisa assim que hoje no filme, uma coisa que me chamou bastante atenção, que é uma coisa que eu tenho procurado fazer, e uma coisa que eu falo para as pessoas assim, você pode fazer isso na tua vida, né? O fato das afirmações, né? Ele tem umas Sim. Palavras de afirmação. Sim. E os bilhetinhos dele de reforçar essa afirmação, né? Porque quantas vezes a gente ouve pessoas nos dizendo que nós não somos e a gente sabe que a gente é. Só que às vezes assim, eu fui uma criança que várias vezes, em vários momentos, as pessoas disseram para mim que eu não iria, que eu não poderia estar, e mesmo quando eu já estava,
né? Eu tive colegas de trabalho e falar assim, você tem que agradecer por você estar aqui. Eu falei assim, eu não tenho que agradecer a ninguém, eu fiz por estar aqui. Né? Então, você vê esse detalhe no filme, a gente está olhando uma série de coisas assim, mas aquele detalhe, aquelas afirmações, aquelas frases todas, né? Eu vou voltar no filme e recolher aquelas frases todas, que eu consegui anotar algumas mentalmente, mas eu quero pegar todas ali, é um reforço que a gente coloca. Né? Se ninguém disse para você, né? Às vezes você acha no Instagram, manda essa mensagem para alguém, né? Eu mando centenas, eu passo o dia inteiro mandando ali, mas eu falo assim, se ninguém falou para você, né? Às vezes alguém fala assim, você pega uma frase lá assim, você é uma pessoa maravilhosa, se ninguém falou, manda isso para alguém. E eu falo assim, cara, não espera ninguém mandar, faça você a sua frase maravilhosa. Né? É legal que alguém fale pra gente, mas você pode dizer pra você. O Michael no filme ele tinha vários ali, ninguém falou pra ele. Ele fez as afirmações e a gente pode estar fazendo isso. Essa questão das afirmações foi fantástico. Dele fazendo a afirmação, então ele falando que ele acreditava e em todos os momentos a visão positiva de futuro que ele tinha. Então o tempo todo ele falava da visão, do que ele ia ser, do que ele desejava, e ele já tinha tudo na cabeça das coisas que ele imaginava e que ele ia materializar. Então, que coisa, né? Então, assim, é uma mente que tem visão. E pra gente chegar lá, a gente precisa visualizar. E isso foi fantástico. Assim, né, Michele, eu tenho reforçado muito isso com as pessoas, assim, antes de ter, seja. Né? Então, na hora que ele falou aqui do filme, de ser o filme mais visto, o disco mais vendido, o thriller mais vendido, tudo, né? Aí ele fala assim, eu já vi isso, e eu acredito. Né? Então, mesmo quando ninguém acredita, você precisa ver, você precisa estar lá. Né? Então, eu falo, antes de você ser um milionário, você precisa ter essa visão. Isso eu já recebo, já está aqui. Né? Aquilo que a gente estava falando antes do filme, né? Não, eu já recebo. Essa parte foi bem interessante que a Michele falou, que foi uma das coisas que eu anotei várias coisas sobre o filme, então cada frase que eu fui anotando. E só que tem uma coisa interessante, né? Michael Jackson, ele viveu os padrões que a gente vive hoje. Então, quando ele já tem dinheiro, ele já mantém a casa, ele já mantém a família já está em outro nível social por conta dele. Mesmo assim, ele ainda continua prisioneiro. Emocionalmente, né? Por conta das afirmações do pai sobre ele. Então, ele é inseguro e ele não se sente capaz de sair dali e realmente viver a própria vida. A gente vê que ele já está pronto e ele ainda não se sente. E isso acontece muito com a gente, né? Hoje em dia, assim, às vezes a gente já está pronto em alguns sentidos, mas a gente continua ali preso por conta de coisas que falaram sobre nós e que a gente levou como verdade. Né? Então, e da autoridade, né? Porque ele ainda ficou durante muito tempo resistindo àquela autoridade do pai dele, né? Sim, porque foi muito forte, fechado, né? Uhum. Ainda. E aí a gente, quando a gente analisa a vida dele, a gente consegue analisar a nossa própria. Em que momento a gente ainda fica preso em algumas autoridades e algumas falas que as pessoas falam sobre nós, que não é verdade, né? Que ele era totalmente capaz, ele carregou aquilo. O pai sonhou, foi o propulsor de tudo, mas quem manteve, quem tinha, né, a capacidade de estar ali, de levar, era ele. Então, é bom a gente olhar para nós. E também olhar para esse pai, né? A gente poderia fazer uma análise ali de cada um dos personagens e como que cada um se comportou dentro desse cenário, né? Porque um pai que ele tinha o valor dele família, isso não há como negar, né? O valor dele família era muito importante. Aí quando ele falava em dinheiro, mas ele estava sempre falando da família. Então ele tinha isso, e aí a gente não tem muito a história dele também, né? A gente vê o recorte ali dele como pai,
ali cuidando, né? Mas eu digo assim, ele também tinha um padrão, ele também tinha um valor enquanto família. E aí, o quanto que também deve ser difícil para esse pai deixar o filho ir. Talvez Né? isso pela mãe, né? Então, assim, ele também tinha dificuldade de deixar o filho. Por quê? Porque talvez na cabecinha dele a família, né, era aquilo ali. Então, ele também tinha um padrão mental dele do que ele acreditava. E aí não deixava o filho seguir a vida dele, né? Tentou durante um período, até a hora que ele resolveu, né? Criou coragem. Mesmo ensaiando, né? Durante vários outros momentos ele já entendia isso, mas aí chegou realmente o momento que ele falou, agora E, assim, essa vai ser a ele última. usou uma tática muito legal, né? Que foi a tática de falar publicamente. Sim. Porque se ele chegasse no pai ali, né, sozinho ou no escritório, o pai de novo não ia aceitar. Então ele falou na frente de milhares de pessoas que ali era definitivo, não deu mais para ele voltar atrás. Sim. Mas isso eu vi também, que o pai era uma pessoa que gostava muito da família, só que assim, eu via o tempo todo que era muito pelo dinheiro, sabe? É claro que ele deve ter o valor dele como família, mas ele só pensava mais no dinheiro para a família e com a família junto, lógico. Mas o valor dele principal, assim, que eu vi, era o dinheiro, era o financeiro. Agora você. E aí ele também falava uma coisa assim, interessante do pai, e que isso influenciou, porque ele falava assim, vocês querem ser perdedores ou vencedores? E ele colocava isso, vocês querem trabalhar como metalúrgico, o que vocês querem? Então, você quer ser perdedor ou vocês querem ser vencedores? E eles repetiam, vencedores. Então, esse pai, na medida do conhecimento dele, na medida do que ele sabia e do que ele vivia, ele teve também a sua contribuição positiva, sem dúvidas. Mas eu acho que ele teve a contribuição, mas ele não era visto como pai. Porque nenhum momento, nem chamavam, né? Nenhum momento, nenhum dos filhos chamou ele de pai no filme. Né? Então, assim, muito distante, né? Muito. Ele podia estar ali organizando pela família, lutando pela família, mas ele não agia como pai. Né? Eu não achava que ele agia como pai. Sim. E o Michael, ele vivia muito ali, ele era incompreendido na família. Cada um tomou seu rumo e ele continuou naquele mundinho de Bob, que é lá do Peter Pan. Queria fugir da realidade, porque eu acho que, na verdade, ele não se enquadrava na realidade da família. Ele criou o mundo dele. Sim, ele não se enquadrava, mas aí desde o começo, né? A gente via, aí numa certa medida, a gente percebe que ele era diferente. Sim. E aí a mãe dele falou que ele era diferente, e aí em vários momentos ele entendendo que ele era diferente, né? Então, isso também... Aí eu não sei, né? Por que ele não conseguia olhar nos olhos das pessoas, e toda vez falava sobre isso, né? Olhar nos olhos, olha para ele, e aí ele não conseguia olhar, né? Eu vejo que o pai dele viu neles uma potência. Sim. Porém, uma potência para ele transformar em dinheiro. Ele não tratou os filhos dele como uma potência para, de fato, crescer a família, sair da metalúrgica, sair daquela vida difícil. Eu entendo que ele viu os filhos dele, realmente tinham um potencial, mas para que ganhasse dinheiro, sair da vida miserável que tinha, porém, mas sempre olhando para o dinheiro. Pode ver que até ao contrário da mãe. A mãe queria a melhoria dos filhos. Tanto é que não teve um momento que ela falou assim, não, cada um vai tomar o seu... Eles não vão se perder porque o Michael quer ir para a carreira solo, né? Então, assim, na minha visão e o que eu conheço... Na época eu estava até contando lá a cada momento do filme quantos anos eu tinha na época. Eu também, né? Tá? Fiz umas contas aí. E fiquei muito feliz que eu pude participar disso, mesmo que nova ainda. Mas o pai dele nunca teve, assim, pelo menos na minha visão, ele nunca teve essa visão de potencial para melhoria da família. E sim o potencial para ganhar dinheiro. Financeiro. Valores, né? Assim,
tipo, o valor do pai dele. E às vezes o pai dele também não sabia, não tinha sabedoria de dar um abraço no filho. Às vezes esse pai também era uma vítima, um fraturado, e que aí só repassou, né? Ele não teve esse momento de repensar a própria vida, de entender outros valores, né? Porque as vítimas vão fazendo outras vítimas, né? Esse ponto, assim, por exemplo, como um homem da mesa, né? E eu vou pegar uma linguagem adolescente, né? Com lugar de fala. E assim, a gente coloca de ver, né? Você pode olhar para ele como um vilão, né? Você pode olhar para ele também como uma pessoa que todo momento ele está olhando para o dinheiro, mas como que foi a vida dele? Sim, né? Como exato. que era a vida dele? Então, às vezes... Época, né? 66, né? Começa, né? Começa em 66. Uma vida ali, num frio, ele trabalhando na metalúrgica. Como que veio dos pais e dos pais e dos pais? Então, assim, às vezes a gente fala, como que... em que momento que eu vivi, o que que eu recebi, o que que eu tenho para dar, né? Então, às vezes, a gente... eu sempre... assisto filmes, eu olho muito pro vilão e você começa a olhar pro vilão não como uma pena. Em alguns filmes que eu tenho percebido, só querendo romantizar o vilão, não é romantizar o vilão, mas é entender assim, o que aconteceu com ele, o que levou ele para aquela direção. É que o vilão tem história, né? A gente assistiu, depois a gente assistiu Coringa, depois a gente assistiu vários filmes falando dos vilões, né? Assim, que eles têm história também, né? Até eles chegarem lá, né? Tem alguns personagens do Homem-Aranha que você vê como que assim, um detalhe, ele poderia ter sido um herói e ele foi pro caminho do vilão. Sim. E é um detalhe, né? Então, de você olhar para um pai, e às vezes o pai assim, eu queria tudo de melhor, mas aí chegou um momento que aquele medo de voltar para aquela pobreza, para aquela escassez, eu começo a olhar só para onde, você é o meu potencial de me dar o máximo de dinheiro, e eu não quero perder isso, eu não quero voltar àquela vida, né? Ou então eu não quero que vocês passem pelo que eu passei. Exato. E aí, na maneira dele, da forma mais truculenta, né? Que aí ele tenta impor, né? Sem sabedoria, né? A Delma falou sem sabedoria, né? Ela falou uma parte muito boa, que às vezes a gente se coloca numa posição de inferioridade porque em algum momento a gente ouviu alguém dizendo que nós não somos capazes. E aí a gente acaba acreditando naquilo, por mais que a gente entenda que a gente é capaz, que a gente consegue, né? E aí a gente passa por um bom tempo na vida achando que realmente eu consigo fazer, mas acho que o melhor não, né? E ele teve esse momento dele também, né? De achar que tudo bem, eu vou ter que seguir o que meu pai quer, mas o que eu quero mesmo é solo. Já até pensei nas minhas roupas e tudo mais, mas tudo bem, eu vou lá fazer o que meu pai quer, né? Até no momento que ele falou, não, que ele consegue romper. Eu quero, eu consigo. E ele teve boas pessoas ao lado dele, né? Que conseguiram, de fato, fazer, assim, mesmo que indiretamente, fazer ele se reerguer e olhar para frente, acreditar nas palavras que ele falava para ele, né? Eu sou capaz, eu sou melhor, eu sou bonito e vamos lá, né? Então, que ponto fantástico esse que você trouxe, de você ter pessoas ao seu lado que sonham junto e que acreditam em você. Porque eles ficam felizes. Isso foi muito bacana mesmo. Com a felicidade dele, porque hoje em dia é muito fácil você chorar com a tristeza do outro. Isso. Mas é muito difícil você ficar feliz com a felicidade do outro, sendo que esse sucesso não vai te afetar em nada na sua vida. Quem está do seu lado só está sendo feliz. Nem todo mundo hoje em dia sorri para isso. É capaz, né? De se alegrar com o sucesso do outro. E ele teve pessoas que realmente estavam ali do lado dele, feliz com ele. E só um adendo, completando isso que você falou aqui, Rose, outro ponto de virada ali foi o momento que ele falou para as pessoas o que ele queria. Sim. Porque às vezes a gente fica assim, eu sou incompreendido, ninguém me ajuda, ninguém faz nada por mim, só que eu não falo o que eu quero, né? Então, na hora lá que ele pediu para ir para MTV, né, a gente dando um monte de spoiler aqui, né? Então, sim. Alguns. Spoiler, né? Então, na hora que ele fez o pedido, aí ele fala assim, tá, mas você fez o melhor?
eu quero que você faça. esforce dê o seu um pouco melhor. mais. Se esforce um pouco Se esforce. mais, né? E o cara, ele falou assim, não, eu já fiz de tudo. E na hora que ele pega o telefone, ele fala assim, ele não tinha feito de tudo, ele podia fazer mais. Aí ele jogou, ele deu uma cartada, né? Que assim, mestre, ele tinha muito mais poder. Só que o cara mesmo lá, né, ele tinha muito mais poder, todos aqueles artistas na mão, e ele estava refém lá, mas estava confortável para ele, né? Aí quando ele viu que tinha toda aquela outra potência ali, ele falou assim, não, eu não fiz tudo. Ó, você pega e faz isso, isso e isso e faz isso. Quem quiser saber, assiste o filme. É, isso. Quando ele falou, né? Então, vamos encerrar. Uma palavra para descrever o filme. Vani. Uma palavra. Uma palavra. Coragem. Coragem. Valde Carlos. Afirmação. Delma. Visualização. Rose. Credibilidade. Michele. É real. Foi 2, né? Foi 2. Então, vamos lá. É possibilidade. Possibilidade. É possível. Então, aqui a gente encerra o nosso Clube do Filme, hoje, nesse formato presencial, com esse filme que foi realmente incrível. Valeu a pena. Eu estava ali dançando, eu estava à vontade de aplaudir, eu estava lembrando das cenas. E que bom que a gente pôde viver esse momento. Obrigada. Obrigada.